Olá pessoal, vamos à correção da primeira prova de eletricidade aplicada. Na primeira questão é fornecida uma carga de 40 microcoulombs, ou seja, de 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Uma segunda carga de menos 40 microcoulombs, ou seja, menos 40 vezes 10 a menos 6 coulombs. E essas duas cargas, elas realizam, né, entre si uma força de 12 quilonewtons, ou seja, de 12.000 newtons. O que é solicitado que seja calculada a distância entre essas cargas, sabendo que a constante eletrostática é de 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Se a gente olhar para a equação da força eletrostática, a gente vai ver que basta invertê-la e a partir dela nós temos que a distância ao quadrado é igual a constante eletrostática, produto das cargas, dividido pela intensidade da força. Substituindo então os valores fornecidos no enunciado, nós temos aí um cálculo aritmético, não complicado, né? Os valores estão todos em potência de 10, então, para facilitar o cálculo, nós vamos separar os valores que não têm potência de 10 daqueles que têm, então fica 9 vezes 4 vezes 4, dividido por 12, e aí 10 elevado ao quadrado, né, devido aí aos 40 vezes 40. Observa-se que não é necessário considerar o sinal negativo das cargas, já que a distância é um valor sempre positivo, e aí fazendo as simplificações, nós chegamos ao resultado de que d quadrado é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 4. Extraindo então a raiz quadrada, raiz de 12 vezes 10 elevado a menos 2 metros, ou ainda 3,5 vezes 10 a menos 2 metros. Este é o resultado aí da primeira questão. Na segunda questão, o enunciado fornece os valores de uma carga, né, uma carga de 12 microcoulombs, ou seja, 12 vezes 10 a menos 6 coulombs, que a uma distância de 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros, ou ainda 10 a menos 1 metros, exerce uma força sobre uma outra carga desconhecida, e essa força tem a intensidade de 36. A equação da lei de Coulomb, da força eletrostática, relaciona a força, constante eletrostática, produto das cargas, nesse caso Q maiúsculo, Q minúsculo, Q vezes Q, dividido pela distância ao quadrado que separa essas duas cargas. Como a nossa incógnita é uma das cargas, a gente pode inverter a equação. Então, d quadrado vezes F dividido por constante eletrostática vezes a carga que foi fornecida. E aí basta substituir os valores. Então, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2 é a distância. A força 36 newtons, constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. E a carga conhecida, 12 vezes 10 a menos 6 coulombs. A partir daí, temos um cálculo aritmético. Basta fazer o valor de 36 dividido por 9 vezes 12, vezes 10 elevado a menos 2, menos 9 e mais 6, né, invertendo aí o sinal. Fazendo as simplificações, nós temos que o resultado é 1/3 vezes 10 elevado a menos 5, por coulombs, ou ainda 0,3 vezes 10 a menos 5 coulombs, ou ainda 1/3, né, de 10 a menos 5 coulombs, que é aproximadamente 0,3 vezes 10 a menos 5 coulombs, ou ainda a gente pode colocar como sendo 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Terceira questão, nós temos que o campo eletrostático é dado pela força exercida sobre uma carga de prova dividido pela carga de prova, e também que o campo eletrostático é igual à constante eletrostática vezes a carga que gera o campo dividido pela distância até um certo ponto ao quadrado. Foi fornecido na questão o valor de um campo eletrostático, 10 a menos 6 newton por coulomb, a uma distância de 40 centímetros da carga fonte desse campo, e é solicitado o valor da carga que
é fonte do campo. Então, essa carga é igual à distância ao quadrado, campo eletrostático, dividido pela constante eletrostática. Portanto, que vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, vezes 10 a menos 6, que é o campo eletrostático, dividido pela constante eletrostática. Isso nos dá aí um resultado de 16 nonos vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6 dividido por 10 a nona, ou ainda 16 nonos vezes 10 elevado a menos 2 menos 6 menos 9, o que significa menos 17. Então, a carga é igual a 16 nonos vezes 10 a menos 17 coulombs. Isso é aproximadamente 1,8 vezes 10 a menos 17 coulombs. Esse, então, é o resultado da questão número 3. A questão número 4 fala aí de dois bastões carregados, cada um deles com uma carga de 9 microcoulombs, totalizando, então, somando os dois bastões, 18 microcoulombs. E um terceiro bastão sem carga líquida, e a ideia é que ao colocar esses bastões em contato, haverá uma distribuição, ou melhor, uma redistribuição igualitária das cargas elétricas, e cada um desses bastões ficará com 1/3 da carga total, que é igual a 6 microcoulombs, ou ainda 6 vezes 10 a menos 6 coulombs em cada um dos bastões. A quinta questão é fornecido o valor de uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um elétron, e é dito que, num determinado material, existem 100 vezes 10 a 12 elétrons. Para obter o resultado da carga total, basta fazer o produto do número de elétrons pela carga de um elétron, e o resultado é 1,6 vezes 10 a menos 5 coulombs.